Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje, como vocês podem ver, é uma arte marcial. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O sandá é praticado em ringues semelhantes ao do boxe ocidental. O tablado oficial do sandá é um quadrilátero emborrachado de 8 por 8 metros, elevado e com as bordas cobertas por tatame de borracha. E para falar mais sobre o sandá, eu estou aqui com o Shifu Paulo Dinizo, ele que é professor dessa arte marcial desde 1992. Shifu, o sandá também é muito conhecido como boxe chinês ou kickbox chinês, é isso mesmo? O sandá já foi conhecido como boxe chinês, né? Assim como o Muay Thai foi conhecido como boxe tailandês. Hoje em dia o pessoal ainda fala isso até como uma nomenclatura normalmente utilizada, né? Porque o sandá ele vem da China, porém a nomenclatura mais comum hoje é chamar de sandá. Tá? Na década de 90 era também muito conhecido como sanshou, tá? Mas por que sanshou? Sanshou toida, atacar e bater com as mãos e pernas. Tá? Sanshou, o pé da letra é atacar com as mãos. Sandá, atacar e bater. Tá? Então, sanshou toida. Hoje é mais conhecido como sandá, abreviação. Os dois são abreviações. E o Shifu, o sandá foi criado pelos militares chineses, é isso mesmo? O sandá é uma versão esportiva do Wushu Kung Fu. É uma modalidade, né, que deriva dessa arte marcial chinesa. Toda a arte marcial chinesa, ela é uma arte marcial que é conhecida como Wushu. Se popularizou no Ocidente como Kung Fu. Porém, a prática esportiva, né, ela precisava de uma regulamentação. E na China foi criado assim, um sistema de regras, tá, para que essa modalidade se tornasse esportiva. Tá? Os militares, que a gente chama de militares, né, toda essa casta na China, ela criou a modalidade, a regulamentação, tudo, mas a ideia do sandá como modalidade esportiva, essa regulamentação está bastante atrelada à entrada nos Jogos Olímpicos. Tá? Então foi criada uma modalidade esportiva para que os praticantes tivessem essa possibilidade de ingressar nos Jogos Olímpicos. Né? Então, por ser uma vertente do Kung Fu, então eles possuem características parecidas, o sandá com o Kung Fu? Sim, todos os movimentos, os golpes, né, que são utilizados no Kung Fu tem dentro do sandá. Nem tudo o que tem no Kung Fu vai ter no sandá, porque o que acontece? A modalidade, enquanto arte marcial, ela permite certos tipos de golpe que o esporte não permite. Né? Então, por exemplo, você não pode dar um golpe baixo, você não pode, né, no caso da luta esportiva, né, dentro desse regulamento sandá da joelhada. Né, quando é o sandá que eles consideram sandá mais voltado para o profissionalismo, né, que são lutas de sandá dentro da China, existem regras que permitem, mas nesse sandá amador, que existem os campeonatos mundiais, tudo, a regulamentação ela é muito limitada, né, a soco, chute, a projeção e queda, não permitindo golpes com o cotovelo, com o joelho, com a cabeça, até o que seria permitido numa versão anterior da luta. Como que se inicia uma luta de sandá? São quantos rounds? É por pontuação? Como que é, Shifu? A regra oficial do sandá amador, né, que é aquela regra que os atletas eles participam nas seletivas, vai para o campeonato estadual, nacional e até internacional, são a regra que baseia-se numa competição de 3 rounds, ou melhor de 3. O atleta que ganha 2 vence a luta. Tá? Então toda a pontuação do round, quando encerra-se o round, tem a pontuação que a arbitragem dá, e naquele momento você já sabe, se o atleta já sabe se venceu ou se perdeu o round. Aí vai para o segundo round, caso ele tenha perdido, ele tem que lutar para vencer aquele round. Vencendo aquele round, aí tem o terceiro round. Se ele não conseguir vencer, o outro lutador vencer, a luta acaba lá, tá? O vencedor é aquele que venceu os 2 rounds. Pode ser vencido também uma luta de sandá através do nocaute. São 3 rounds de 2 minutos por intervalos de 1 minuto de duração, de descanso. Como todas as outras artes marciais, também no sandá os atletas são divididos por categorias. Sim, categorias de peso,
Tem categoria de idade, no caso juvenil, e depois adulto. Adulto assim, é a categoria que engloba todos os golpes, né? Até a categoria juvenil. Até a categoria juvenil você tem certos golpes, por exemplo, não pode chute na cabeça, tá? Essas coisas. Categoria infanto-juvenil não pode sequência de golpe na cabeça. Então, você vai assim, conforme o atleta ele vai chegando mais à fase adulta, vai se liberando algumas regras que não são liberadas quando você é mais jovem. Até para preservar a integridade, porque o objetivo do esporte, né, é justamente essa formação, até se for de interesse de atleta, mas assim, um esporte que seja para a vida. Então não é para machucar a criançada, muito pelo contrário, é para ensinar uma habilidade, tudo, e que ela possa fazer essa prática assim da forma mais segura possível. E quais são os principais golpes que a gente consegue ver numa luta de sandá? Olha, eu vou pelos golpes mais simples, né? Nós temos como usar a nomenclatura do boxe, né? O jab, né? E o direto são os golpes mais simples que você vai ver bastante na luta. Chutes, assim, normalmente são usados mais os chutes circulares, que a gente chama também de chute peito do pé, tá? Tem lutador que gosta muito do chute frontal, que é aquele chute chapado, tá? E das quedas, a queda mais arroz com feijão de uma luta de sandá é a single leg, né? Segurar a perna do oponente para fazer a projeção, mas esse é o arroz com feijão da luta. Você tem golpes assim como o suplê, de jogar o adversário para trás, você tem o double leg, né, que você levanta o oponente sobre as duas pernas e joga ele pro tatame. Baseando assim, toda a luta ela é baseada na pontuação, tá? Uma luta ela pode ser vencida por nocaute, mas por exemplo, uma queda, se você jogar o oponente no chão, você ganha 2 pontos. Se você jogar o oponente no chão, mas cair por cima dele, você ganha 1 ponto. Chute na altura do tronco, né, do colete, né, que a gente chama do abdômen, colete, cabeça, 2 pontos. Chute na coxa, 1 ponto. Né? Soco, cabeça, tronco, abdômen, 1 ponto. Né? São as pontuações. Se jogar para fora da plataforma, ganha 2 pontos. Tá? Então, o lutador ele vai somando ponto. Você tem 5 árbitros laterais na plataforma. Esses 5 árbitros laterais, eles dão conta de ver toda a luta, né? Porque dependendo da angulação, se o lutador está de costas para um dos árbitros, às vezes ele não pega um chute ou um soco, o que o dos outros da diagonal vão pegar. Então, a soma, nem sempre a vitória é unânime, né? Às vezes assim tem um empate, o outro ainda dá a vitória para outro lutador, mas programa-se pela soma de pontos da maioria, tá? E aí terminando o round já tem essa parcial. Chegou no final da luta, tá? Soma-se os rounds vencidos, vence o lutador que ganhou mais rounds. E quais são os equipamentos de um lutador de sandá? A gente consegue ver o colete, o capacete, a luva. Quais são, Shifu? Os lutadores, eles vão lutar no sandá amador, assim, numa regra de uma competição estadual, nacional. Você vai ver eles lutando com o colete, né? O colete ele tem a numeração para a estrutura do atleta. O colete para lutadores menores, são um pouquinho menores. Mesmo as luvas elas são de 8 e 10 onças. Tá? Assim, a onça é o peso da luva, né? E a quantidade de proteção que ela tem. Lutadores mais leves usam lutas mais leves, de 8 onças. Né? Até 65 quilos é 8 onças. Passou de 65 quilos para cima, já são luvas de 10 onças. Né? E normalmente a canela é exposta, mas nas categorias infanto-juvenil e juvenil você vai ver a proteção de canela, né? A proteção de canela e proteção de pé. Proteção de pé é permitido, mas não é obrigatório para a categoria adulta. E protetor de cabeça, protetor de boca e, lógico, a coquilha, né? O protetor genital, que são protetores de segurança mais pessoais. Né? Então, obrigatoriamente, você tem que lutar com toda a proteção. Não pode lutar, não quero lutar com... Não tem isso. Você tem que lutar com toda a proteção na competição. Né? Se entrar com a proteção errada, pode ter punição de ponto. Inclusive o uniforme, né? Ele está num treino permitido, assim, é liberado você treinar com um ou outro tipo de uniforme, dependendo da escola. Mas assim, para uma competição oficial, você tem que estar exatamente na cor. Tá? Você luta de um lado, você tem um atleta em vermelho, do outro lado você tem um atleta em azul.
tá? Você tem que estar nas cores oficiais, né, de uma competição. Paulo, e quais são os benefícios que o sandá traz para a pessoa, para o lutador? Quais são eles? Assim, como toda modalidade esportiva, né, o sandá ele produz tudo que, assim, em termos de uma atividade esportiva, ele pode produzir de bom para o ser humano, né? Então, ele faz você se mexer, faz você transpirar, é muito bom para você adquirir autoconfiança, né? A partir do momento que você aprende a lutar, você começa a sentir que você dá um golpe com uma determinada força lá, você se sente seguro pela sua possibilidade de, né, vencer um embate, né? Essa ideia traz segurança. E você ter força, dar um chute com força no aparador, num saco de pancada, não necessariamente, não é a ideia, assim, não é a ideia da violência, né? Longe disso, mas é aquela a ideia de que você, eu consigo, bater com uma certa força, né? Então, a pessoa que pratica, ela melhora muito a autoestima por se sentir segura consigo, com a sua capacidade de lutar mesmo, de se defender, tá? Não necessariamente todo mundo faz para entrar numa competição, faz pensando em ganhar um campeonato, não. A grande maioria dos praticantes praticam porque gostam. É uma filosofia de vida o sandá? Pode ser que é uma filosofia de vida aprendida com o pensamento, com a ideia de uma construção de ser humano do pensamento chinês, né? Então, assim, tem base no pensamento de Confúcio, né, do taoísmo, e no caso dos conceitos da arte marcial, né, no caso, os estilos de Shaolin que nasceram dentro dos templos de Shaolin, nessa eram praticados por monges, né? É até interessante ver monges que lutavam, tá? Mas então, isso passa a ser uma filosofia porque dentro do Kung Fu, do Sandá, tá? Você tem a história de que aquilo lá não nasceu para você brigar ou para ofender, muito pelo contrário, aquilo lá nasceu para você produzir saúde para si, em um determinado momento da história, foi usado como autodefesa, então tem toda essa história envolvida que chegou até os dias de hoje, foi trazido para a gente no Ocidente, tá? E que pode ser construtivo na vida de uma pessoa, como você falou, filosofia de vida, né, como uma ideia assim produtiva para quem pratica. Galera, tô aqui com o Rafa, ele que trocou o judô, uma arte marcial japonesa, por uma arte marcial chinesa, o sandá. Rafa, como que foi isso? Como que você trocou o kimono do judô pelas luvas e pelo colete, pelo capacete do sandá? Cara, foi inusitado, foi esse ano. Eu já praticava Kung Fu há um tempo, né? Aí eu já sempre quis subir num ringue e lutar, né? Aí eu falei, pô, o sandá é próximo aqui, já dá pra entrar e tal. Conversei com o meu mestre Paulo da Associação Shaolin Chan, ele super topou me introduzir nessa luta. Eu tô super bem, muito bom lutar sandá, cara. E o que o sandá mudou na sua vida? Cara, condicionamento, qualidade de vida, tanto social quanto no preparo físico, né? A gente conversa bastante, tal, faz bastante amizade nos campeonatos e tal. Fui campeão regional e vice-campeão paulista esse ano, então a caminhada tá boa aí. Pessoal, tô aqui com o Lucas, ele que estava procurando um esporte novo e foi no sandá que ele se encontrou. Como que foi isso, Lucas? Eu tava procurando uma luta diferente, que eu fazia Muay Thai. Eu queria uma luta que fosse mais completa. E o Lucas, e o sandá mudou seu estilo de vida? Como que é? Mudou porque eu ganhei mais resistência física no geral. Porque antes eu mal conseguia, como é que fala, correr, essas coisas assim, eu não tinha essa prática. Agora eu tô tendo essa prática por causa do stand-up, que me deu uma resistência.